Você já se perguntou por que, durante a Quaresma, tantas pessoas adoecem, caem em tristeza profunda ou se afastam da fé sem explicação? Há algo que a Igreja nunca contou. Algo que está escondido em manuscritos antigos, selados em mosteiros esquecidos e temido até mesmo por aqueles que deveriam nos guiar espiritualmente. Durante os 40 dias da Quaresma, forças invisíveis se espalham pela terra. E os antigos chamavam isso de as 7 pragas da Quaresma. A confusão da fé, que apaga a luz da crença dentro do peito. A fraqueza da carne, que transforma desejos em vícios. A cegueira espiritual, que impede de enxergar o que é sagrado. O silêncio cortante, que faz parecer que Deus nos abandonou. As vozes noturnas, que murmuram no escuro da mente. A ira santa, que disfarça o ódio como justiça. E por fim, o mais devastador, o vazio final, quando até a alma pede para desistir. Essas forças não gritam, elas sussurram. E muitas vezes, você nem percebe que está sendo afetado, até que já seja tarde demais. O que você vai ver a seguir pode mudar a forma como você enxerga a Quaresma para sempre. Se tiver coragem, continue assistindo. Essas são as 7 pragas espirituais que, segundo registros enterrados sob o peso dos séculos, se libertam durante os 40 dias da Quaresma. Não são pragas físicas, não vêm com feridas no corpo, nem febres visíveis. Elas atingem aquilo que é invisível aos olhos. A mente, o espírito, o eixo silencioso que sustenta o ser humano entre o bem e o abismo. E elas não chegam como catástrofes óbvias. Elas vêm disfarçadas, como dúvidas sutis, desejos permitidos, cansaços que não passam. E assim, avançam como veneno que não queima, mas enfraquece. E o mais perigoso é que tudo isso acontece enquanto o mundo acredita estar em purificação. A Quaresma é anunciada como tempo de conversão, jejum e oração. Mas por trás dessa fachada, há uma guerra silenciosa acontecendo e a maioria caminha de olhos fechados diretamente para o campo de batalha. Domínicos da Noite, o monge recluso do século XIII, não foi o único a falar dessas entidades, mas foi o único que ousou descrever cada uma, nomeá-las e alertar. A cada selo quebrado, uma praga se liberta, e ela procurará aquele que estiver mais distraído. Em suas visões, Domínicos viu 7 figuras encapuzadas, cada uma com um símbolo nas mãos e uma presença que alterava o ar ao seu redor. A primeira, ele disse, foi a confusão da fé. Ela não grita, ela pergunta. E suas perguntas se instalam devagar. Por que Deus permite isso? E se tudo for invenção humana? Será que a oração realmente chega a algum lugar? A pessoa não percebe, mas sua fé já foi ferida. O que antes era certeza, vira opinião. O que antes era entrega, vira obrigação. E quando se dá conta, ela já não sabe mais em que acredita. A segunda entidade, a fraqueza da carne, se aproveita disso, pois um espírito fraco deixa o corpo assumir o controle. A pessoa que jurava jejuar, cede. Aquela que dizia buscar santidade, se vê em prazeres que jurava ter superado. Gula, luxúria, preguiça, vícios antigos, voltam com força, mas dessa vez com uma nova desculpa. Eu mereço. Estou cansado. É só hoje. E assim o corpo se torna um altar, mas não para Deus. A terceira praga, segundo Domínicos, é a mais traiçoeira. Ele a chama de olhar cego. E não porque fecha os olhos, mas porque corrompe o modo como enxergamos tudo. A pessoa passa a ver o mal como bem, justifica erros, apoia o que é falso, defende o que antes condenava. O olhar perde o discernimento. Líderes espirituais confusos se tornam ídolos. Filosofias contrárias ao Evangelho são vistas como evolução. A cegueira não está nos olhos, está na alma. Já a quarta praga, o silêncio cortante, é uma ausência que fere. A pessoa ora, jejua, vai à missa, mas não sente mais nada. Tudo parece vazio. O coração gela e ela começa a suspeitar. Será que fui abandonado? E o pior é que, nessa etapa, o maligno sussurra como se fosse Deus. Simula respostas, simula conselhos, e aquele que não conhece a verdadeira voz acaba seguindo a errada. Na quinta etapa, chega aquilo que nenhum padre quer admitir em público. As vozes noturnas, sonhos estranhos, sensação de presença no quarto, calafrios, sussurros, medo do escuro. Pessoas acordam às 3 horas da manhã, o chamado horário do vazio. Domínicos dizia que era nesse estágio que muitos enlouqueciam.
A mente se tornava um campo de batalha entre o consciente e o espiritual. As orações não fluíam mais. Os pensamentos se tornavam escuros, carregados, agressivos. E é nesse ambiente que a sexta praga desperta, a ira santa. E ela é a mais perigosa porque vem com a ilusão da justiça. A pessoa se convence de que sua raiva é santa, que sua indignação é divina, e então ataca, critica, julga, esmaga os outros com palavras duras em nome de Deus. Mas no fundo, tudo isso é só orgulho ferido vestido de cruz. E por fim, quando tudo isso já corroeu a alma, a sétima praga entra sem esforço, o vazio final. A pessoa simplesmente desiste da fé, da esperança, de si. Nada mais importa. A oração já não tem gosto. A música já não toca o coração. A vida perde o sabor. Ela não se revolta. Ela apenas se cala e se entrega ao escuro. E é nesse ponto que muitas almas são perdidas. Porque o inimigo não quer fazer barulho. Ele quer fazer desistência. Ele não quer assustar. Ele quer anestesiar. Quer que você continue vivendo, mas como se já estivesse morto por dentro. Essas pragas, descritas em detalhes por Domínicos da Noite, pareciam, à primeira vista, apenas visões de um monge enclausurado com a mente fragilizada pelo jejum extremo e a solidão. Mas o que mais assusta é que os sintomas descritos por ele continuam se repetindo até hoje, geração após geração. Se você prestar atenção, perceberá. Durante a Quaresma, é comum ver pessoas que antes estavam firmes na fé começarem a questionar tudo. É comum observar escândalos explodindo dentro de igrejas, crises de ansiedade entre religiosos, surtos emocionais em retiros espirituais e até mesmo afastamentos repentinos de pessoas muito devotas. Coincidência? Ou seriam sinais de que as pragas continuam sendo libertadas todos os anos, como parte de um ciclo oculto que poucos entendem, mas todos sentem? A verdade é que essas forças se adaptam, elas se infiltram na cultura, nas redes sociais, na espiritualidade rasa dos dias modernos. O que antes era uma figura encapuzada sussurrando no escuro, hoje pode ser um influencer espiritual que te convence a abandonar tudo em nome de uma nova verdade. O que antes era tentação na forma de um banquete de carne, hoje se apresenta como excesso de consumo, distração digital, vício em dopamina. A forma muda, mas a essência permanece. A confusão da fé hoje é disfarçada de liberdade espiritual. A pessoa começa a dizer: eu não sigo mais nenhuma religião, eu sigo o que sinto. E logo está misturando símbolos sem saber o que invoca, acreditando em tudo e em nada. A fraqueza da carne, antes associada ao pecado da gula ou à luxúria explícita, hoje se manifesta como vício em prazer instantâneo. É o scroll infinito. É a compulsão por comida, por pornografia, por validação. É a necessidade de se anestesiar contra o silêncio. Porque, no fundo, o corpo só toma o controle quando a alma já está calada. A cegueira espiritual moderna é ainda mais perigosa. Ela te convence de que tudo é relativo, que não existe mais certo ou errado, que cada um tem sua verdade, e com isso, desarma o seu discernimento. Você passa a acreditar em qualquer discurso bem formulado, mesmo que no fundo ele seja venenoso. O silêncio cortante se tornou o novo normal. É só uma fase, dizem. Mas não é. Há pessoas vivendo há anos em silêncio espiritual profundo, sem conseguir orar, sem conseguir sentir presença divina e aceitando isso como se fosse algo natural. E quando o silêncio se instala, surgem as vozes noturnas, em forma de insônia, ataques de pânico, sonhos pesados, sensação de opressão no quarto. Ninguém fala sobre isso nos púlpitos, mas milhares de pessoas passam por isso, e muitas durante a Quaresma. A ciência trata como distúrbio do sono, mas há registros históricos, inclusive entre padres exorcistas, de que esse período do ano traz consigo uma abertura espiritual diferente. As fronteiras entre o visível e o invisível ficam mais tênues, e quem não está preparado espiritualmente, sente. E quando a mente está cansada, a alma está fraca, e o espírito está em silêncio, é aí que a ira santa se manifesta com mais facilidade. E ela vem com frases como: eu tenho que falar a verdade, Deus está me usando para corrigir essa geração. Mas por trás dessas palavras está o ego ferido, o orgulho que deseja ter razão, o desejo de controle. E tudo isso explode em discursos duros, julgamentos frios, cancelamentos entre irmãos da fé.
Quantas vezes você já viu isso acontecer durante esse tempo? Por fim, chega o vazio. E esse talvez seja o mais comum nos dias de hoje. Gente que continua frequentando igrejas, templos, grupos, mas por dentro já desistiu, já não sente nada. Vive no automático, canta, mas não vibra, ora, mas não conecta, vive, mas sem alma. E o pior, a maioria acha que isso é normal, que é só parte da vida adulta, que é só o mundo difícil, mas não é. Isso é o efeito da 7ª praga, o momento em que a alma, dominada por todas as anteriores, simplesmente se desliga, não explode, não chora, não grita, apenas silência. E é por isso que falar sobre essas pragas não é superstição, é a sobrevivência espiritual. Não importa se você é católico, evangélico, espiritualista ou ateu. Essas forças não se importam com seus rótulos. Elas agem onde há brechas, onde há distração, onde há vaidade travestida de fé. E o mais perigoso, elas agem enquanto o mundo acredita estar em purificação. Domínicos da Noite não apenas revelou as 7 pragas da Quaresma, ele também deixou um mapa, um conjunto de práticas espirituais que não estão nas liturgias populares, mas que, segundo ele, são os únicos escudos capazes de proteger a alma, enquanto essas forças caminham entre os vivos. Esses métodos não envolvem amuletos, simpatias ou fórmulas mágicas. Eles são, na verdade, atos interiores, portas que só podem ser fechadas por dentro. E para cada praga, ele deixou uma chave, uma prática, uma postura, uma forma de estar no mundo que sela a alma contra o avanço do invisível. Mas atenção, não são receitas fáceis. São exercícios profundos que exigem vigilância, autoconhecimento e, sobretudo, coragem. Porque resistir ao que é visível é simples. Difícil é resistir ao que se infiltra em você, enquanto você acredita estar tudo bem. Para a primeira praga, a confusão da fé, Dominicus orientava a prática do silêncio absoluto pela manhã. Ele chamava de oração antes do pensamento. Segundo ele, logo ao acordar, antes de tocar o celular, antes de conversar com alguém, o indivíduo deveria sentar-se em silêncio e repetir mentalmente: "Eu sou o que busca, não o que duvida." Essa frase, segundo Dominicus, sela a mente contra as perguntas desnecessárias e abre o coração para as respostas que o mundo não pode dar. Ao longo dos séculos, muitos santos também relataram que os primeiros minutos do dia são espiritualmente decisivos. É nesse instante que os pensamentos se alinham para a luz ou para a sombra. E se a dúvida entra com força logo pela manhã, ela enfraquece o restante do dia. Para a segunda praga, a fraqueza da carne, o remédio é o jejum consciente. Mas não um jejum apenas de comida. Dominicus falava do jejum dos excessos invisíveis. Isso significa se abster daquilo que você consome sem perceber. Rolagem infinita nas redes, conversa fútil, exposição a imagens que excitam os sentidos e esvaziam o espírito. Ele recomendava que cada fiel identificasse qual era seu ponto de fuga, o que usava para se anestesiar, e se afastasse dele ao menos uma vez por semana. Ao fazer isso, a alma recupera sua voz, e com ela, o domínio sobre o corpo. Contra a terceira praga, a cegueira espiritual, a chave está na contemplação do símbolo. Dominicus ensinava que, ao menos uma vez por dia, o fiel deveria escolher um único símbolo sagrado, um crucifixo, um ícone, uma vela acesa, até mesmo a própria mão em oração, e observá-lo por 3 minutos em silêncio, deixando que o símbolo falasse. Segundo ele, a cegueira espiritual não vem por falta de fé, mas por excesso de ruído. A alma precisa reaprender a ver o invisível por trás do visível. E isso só acontece quando olhamos com a alma, não com os olhos. Para a quarta praga, o silêncio cortante, a cura está na música. Dominicus falava do canto de resistência. Ele recomendava que, ao perceber o silêncio se tornando vazio, o fiel deveria cantar baixinho, mesmo sem vontade. Um salmo, um mantra, um verso antigo. O som da própria voz vibrando na garganta é, segundo ele, um lembrete para a alma de que ela ainda está viva e que Deus ainda ouve, mesmo quando tudo parece calado. A quinta praga, as vozes noturnas, exige purificação antes do sono. Dominicus recomendava uma prática chamada vigília dos olhos fechados. 15 minutos antes de dormir, o fiel deveria apagar todas as luzes, sentar-se em silêncio e observar sua respiração. Depois disso, agradecer por 3 coisas específicas do dia.
mesmo que simples. E em seguida, orar pedindo proteção não só para o corpo, mas para a consciência. Pois, segundo ele, é durante o sono que os ataques mais sutis ocorrem. A alma precisa de um escudo enquanto o corpo descansa. Para a sexta praga, a ira santa, o remédio é o jejum de palavras. Uma vez por semana, o fiel deveria passar um dia inteiro sem dar opinião, sem corrigir ninguém, sem julgar, nem mesmo mentalmente. Domínicos dizia: a boca que julga demais se afasta do verbo sagrado, e o silêncio da humildade purifica o coração como fogo invisível. Ele afirmava que a ira travestida de zelo é a arma mais usada pelas trevas para contaminar os que se acham iluminados. E por fim, para a sétima praga, o vazio final, o antídoto não é ação, é rendição. Domínicos ensinava que quando a alma chega ao limite, o melhor que ela pode fazer é deitar-se no chão, com a testa encostada no solo e dizer: eu não preciso entender, eu só preciso confiar. Segundo ele, esse gesto é o mais puro ato de fé, o da alma que escolhe permanecer mesmo quando não sente nada. E é nesse momento, e somente nesse, que a luz volta. Essas práticas não são receitas mágicas, mas são mapas para sobreviver a uma travessia invisível que muitos fazem todos os anos, sem saber. A Quaresma não é uma simples preparação para a Páscoa. Ela é um campo espiritual, uma purificação real, que expõe, fere, silencia, mas que também transforma, desperta e liberta. Se você reconhecer essas pragas em sua vida, saiba que ainda há tempo. Tempo de silenciar, de resistir, de confiar. E agora que você conhece cada uma dessas 7 pragas, a pergunta que resta não é mais se elas existem. A pergunta agora é: qual delas já tocou você? Qual dessas forças já passou silenciosamente pela sua vida? Ou ainda está aí, disfarçada de dúvida, de cansaço, de desânimo, de orgulho? Porque o mais perigoso das pragas espirituais da Quaresma é que elas não precisam se revelar. Elas não precisam ser notadas. Basta que você as aceite como parte da vida, como fases normais, como coisas da mente. E então, elas vencem. E não vencem com barulho. Vencem com silêncio, com conformismo, com a aceitação de uma vida espiritual morna, vazia, automatizada. É assim que se perde uma alma. Não com gritos, mas com suspiros. Ao longo deste vídeo, você conheceu não apenas os nomes e efeitos dessas forças, mas também os antídotos deixados por Domínicos da Noite, um monge que foi esquecido pelos livros de história, mas que deixou para nós um mapa de proteção espiritual para atravessar um tempo que não é simbólico, é real. A Quaresma é mais do que uma preparação para a Páscoa. Ela é um portal, e como todo portal, ela permite que tanto luz quanto trevas se manifestem. E cabe a cada um de nós decidir: seremos vítimas do invisível ou seremos vigilantes da alma? Você que chegou até aqui, não chegou por acaso. Se algo em você vibrou ao ouvir essas palavras, se sentiu arrepio, desconforto ou identificação, então é porque essas verdades estavam adormecidas aí dentro. E agora você despertou. O que você faz com esse despertar é escolha sua. Você pode seguir vivendo como se nada tivesse sido revelado. Ou pode aceitar o chamado não de uma religião, não de um sistema, mas da sua própria consciência. E se você sente que não está sozinho nessa busca, que existe algo maior se movimentando em silêncio, então eu te convido de coração aberto. Inscreva-se agora no canal Vibrando Sabedoria. Aqui nós não falamos com a superfície. Aqui, cada palavra é uma chave, cada reflexão é um espelho, e cada vídeo é um mergulho profundo, real, transformador. Se você sente que há algo além do que seus olhos veem, então esse é o seu lugar. Porque enquanto o mundo se distrai com o barulho, nós seguimos despertando com o silêncio. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, vigie, ore, resista, pois a guerra é invisível, mas a vitória é real.